Gostaria de que vocês abrissem Gênesis 22. Em Gênesis 1 e 2, no título já fala, né? Deus prova Abraão. Algum tempo depois, Deus pôs Abraão à prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus disse, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você também ama, e vá à terra de Moriá. Lá em um dos montes eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. Que eu lhe mostrarei, ofereça-o como holocausto. É interessante que Abraão não demorou nem um pouquinho. No verso 3 diz assim, ó, na manhã seguinte, Abraão se levantou cedo e preparou seu jumento. E aí segue dizendo que ele preparou, pegou seus servos, seu filho Isaque, e seguiu para obedecer ao Senhor. E aí é interessante que, se a gente continuar lendo, no verso 5, no finalzinho, diz que o filho de Abraão pergunta a ele, né? Ele pega o filho e fala assim, ó, o rapaz e eu iremos mais adiante. Vamos adorar e depois voltaremos. Ele deixa os servos, pega seu filho e segue para o monte conforme Deus havia ordenado. E aí, Isaque questiona, né? Se vira para Abraão e pergunta a Abraão, Senhor, estamos levando lenha, estamos levando faca, estamos levando tudo, e o cordeiro? Né? E Abraão responde aqui no 8, Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. Respondeu Abraão e continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus havia indicado, Abraão construiu um altar e arrumou a lenha sobre ele. Em seguida, amarrou seu filho Isaque e o colocou no altar sobre a lenha. Abraão tinha uma expectativa. Ele, quando seguiu com o filho, ele tinha uma expectativa. Ele cria que Deus providenciaria o cordeiro. Amém? Ele chegou lá, o cordeiro estava lá. Ou seja, a expectativa dele, a fé que ele tinha, foi frustrada. Vocês concordam? De início foi frustrada. Isso impediu Abraão de seguir obedecendo a Deus? Não, porque diz que ele preparou a lenha, amarrou o filho, e quando ele ia fazer o sacrifício, vem o anjo e fala, Abraão, Abraão! Né? E aí o anjo fala assim, ó, não lhe faça mal algum. Agora sei que você teme a Deus de fato. Não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho. E isso me impacta assim muito, porque eu creio que Abraão, internamente, ele vive um conflito. Quem aqui gostaria de sacrificar um filho? Quantos aqui têm filhos? Não consigo me imaginar numa situação dessa, de verdade. Mas Abraão, apesar de todo o conflito que eu creio que ele estava vivendo, ele sabia o Deus que ele cria. E ele era um homem, como nós vamos ler mais adiante, temente a Deus. O temor ele é diferente do medo. O temor fala de um reconhecimento da soberania, da majestade, da grandeza do Senhor. E mais adiante, e aí Abraão levantou os olhos, né? Depois que o anjo falou, e aí viu o carneiro, o cordeiro que ele esperava que fosse providenciado, o Senhor providenciou, né? No 14 diz que Abraão chamou aquele lugar de Javé-Jirê. Até hoje as pessoas usam esse nome como provérbio. No monte do Senhor se providenciará. Gente, eu estou lendo a NVT, tá? Talvez vocês estejam sentindo assim, diferença, e desculpa, eu esqueci de falar no início. E aí, no versículo 16, o Senhor fala assim, ó, assim diz o Senhor, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome que certamente o abençoarei. Multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas no céu e a areia na beira do mar. E aí segue, seus descendentes conquistarão as cidades, seus inimigos. E no finalzinho diz assim, do versículo,
tudo isso porque você me obedeceu. Ou seja, por conta da obediência de Abraão, não só ele foi alcançado pela bênção do Senhor, mas toda a sua descendência e todo local que sua descendência viesse a pisar seria abençoado por conta da escolha de obedecer ao Senhor. Essa foi o que Abraão colheu, né? De ter um coração temente, de um coração obediente. E vocês conhecem que Abraão é chamado, né, de pai da fé, era um homem temente a Deus, né? Um homem que se propunha a obedecer e a se colocar tudo aquilo que Deus ordenava a ele, né? E aí, tem outra coisa que me chama atenção em Abraão também. Se a gente seguir olhando a história de Abraão, a gente nunca viu Abraão operando maravilhas, né, com aqueles dons, né, como a gente via Moisés, né, cajado lá, abriu o Mar Vermelho. Não, o que a gente observa na vida de Abraão é a prática da fé em Deus, da confiança incondicional em Deus e da obediência. E aí, nós vamos para Jonas. E a Bíblia está toda marcadinha, assim, na esperança de facilitar, de ser mais rápido. Cheio de post-it. Vamos começar lendo? Abre aí em Jonas, a partir do verso 1. Muita gente conhece a história de Jonas aqui, porque o peixe grande é chamado por nós de baleia. Ou sou só eu que chamo de baleia o peixe grande? Né? A gente já deduz que é uma baleia. Né? E aí, no primeiro capítulo, o primeiro verso do capítulo de Jonas, o Senhor dá uma ordem a Jonas. O Senhor deu essa mensagem a Jonas, filho de Amitai. Aponte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Jonas obedeceu? Foi para o lado contrário. E é interessante a desobediência de Jonas, o coração dele era tão rebelde, que ele chega a financiar, né, a desobediência dele, porque ele compra uma passagem para ir para o lugar contrário ao que Deus manda a ele. E aí a gente sabe que ele vai para um barco, para esse barco, no meio, Deus providencia uma tempestade tremenda, né? E os homens lá desesperados, clamando aos seus deuses, né? E até que o capitão lembra que Jonas estava dormindo lá tranquilão na dele. E pergunta a ele, fala, ó, tempestade, tu não está assustado, né? Não vai fazer nada? Você, quem é? E eu acho interessante porque Jonas fala assim, sou hebreu. No versículo 9, tá, irmãs? Desculpa aqui, porque minha Bíblia é pequenininha e eu estou aqui, escolhi a Bíblia errada, eu tinha que ter vindo com a de letra grande. Ele fala que sou hebreu e adoro o Senhor que criou o céu, né? Está ali dizendo, o Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra, né? Ele fala isso com muita, eu digo com muita pompa, né? Dizendo que adora a Deus, né? Eu sou hebreu e adoro Deus. O Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. E aí, eles decidem lá, lançam, e o que devemos fazer e tudo mais. No final das contas, Jonas é lançado ao mar, né? E aí, a baleia, né, o peixe grande, ele é engolido por essa baleia. E aí, Jonas faz um clamor a Deus, né? Tem a oração de Jonas aqui, que a gente lê no capítulo 2. Em minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Gritei da terra dos mortos, e tu me ouviste. Nas profundezas do oceano me lançaste, e afundei até o coração do mar. E aí ele segue clamando a Deus, né? No final, no verso 9, eu, porém, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem o livramento. Ele, quando se vê dentro da barriga do peixe,
né? Na realidade, ele entra num desespero, no medo, e aí ele se volta, né, numa oração, clamando, buscando a Deus por livramento. E aí Deus exerce misericórdia sobre a vida dele, faz com que o peixe o lance na praia, e aí sim, Jonas segue para Nínive. E em Nínive, a cidade grande, ele leva 3 dias fazendo o que Deus tinha mandado ele fazer, que era anunciar que Deus lançaria a calamidade sobre Nínive por conta do pecado daquele povo. E assim que Jonas começa a avisar na cidade, correr pela cidade e avisar, de imediato o povo se arrepende. De imediato o povo se arrepende, né? E se chega até os ouvidos do rei, e aí é estabelecido um jejum, o povo rasga as vestes, se veste de saco, até os animais entraram no jejum, e a cidade, o povo, ele se arrepende profundamente e clama pela misericórdia de Deus. E Deus exerce misericórdia pelo povo. E aí, Jonas ficou feliz. Quem lembra? Quando Jonas não ficou feliz, né? Na realidade, Jonas se irou porque Deus exerceu misericórdia com o povo de Nínive. No capítulo 4, a gente pode ver isso. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo, fugi para Tarsis. Sabias que é Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Por que essa comparação entre Abraão e Jonas? Foram 2 homens que, de alguma forma, obedeceram, porém, homens com corações completamente diferentes. Abraão tinha um coração temente a Deus, voltado, pronto a obedecer. Jonas tinha um coração extremamente soberbo, rebelde, né? E tão soberbo que ele esqueceu do livramento que ele teve. Que, na realidade, antes que Deus desse livramento para a cidade de Nínive, deu livramento para ele. Porque Deus poderia ter se irado quando Jonas desobedeceu a ele, não poderia? Mas não fez isso. Ele, quando clamou lá na barriga do peixe, o Senhor exerceu misericórdia com relação e deu mais uma oportunidade a Jonas. E aí, depois dessa rebeldia toda com Deus, Jonas ele vai e busca um abrigo, e Deus faz nascer uma planta do lado dele, cobre. Jonas se agrada, se alegra com aquela planta. No dia seguinte, Deus manda uma lagarta e a planta morre. Mais uma vez, Jonas se rebela lá e reclama, né? Pô, mas por que a planta morreu? Por que aconteceu isso? E aí Deus fala: ué, tu tem misericórdia de uma planta que tu nem plantou? E não tem misericórdia de 120 mil pessoas de uma cidade? E aí, por que essa comparação? Jonas tinha um coração pronto a julgar, pronto a pedir misericórdia, mas não era pronto em exercer misericórdia com seu próximo. Não era pronto. Não tinha aquele amor que Deus tinha no coração, né? E Deus, com a sua infinita misericórdia, ainda tenta explicar para ele, né? Porque quando Deus faz nascer a planta, na realidade, Deus está querendo chamar a atenção de Jonas, né? E o capítulo aqui, né? O livro de Jonas, ele termina com Deus falando: acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Deus ainda tenta ensinar e trazer a sensatez, Jonas, né? E quando Deus começou a falar comigo sobre obediência, começou a falar sobre a questão... Essa comparação é simplesmente para falar daquilo que está no nosso coração. Que nós podemos achar que adoramos a Deus, buscamos a Deus e podemos estar com o coração errado, achando que está agradando a Deus de alguma forma.
Que aqui no meio da história, Jonas fala assim, ó, quando ele se identifica da seguinte forma: sou hebreu, adoro ao Senhor, que fez o mar e a terra. Ele se identifica como alguém que serve ao Senhor, né? E que entende que faz a vontade de Deus. Quando, na realidade, o coração dele não está totalmente voltado para Deus, né? E quantos de nós agimos assim quando recebemos um não de Deus? Quantos de nós? Quantas de nós nos rebelamos diante de um não de Deus? Se olharmos para Abraão, quando ele chega com seu filho no monte e não vê o cordeiro que ele esperava, é um não de Deus. Ainda assim, ele segue obedecendo e confiando. Jonas já age diferente. Quando Deus não age da forma que ele esperava, ele se rebela. E os dois tinham o mesmo conhecimento de Deus no que diz respeito aos atributos do caráter de Deus. Sabiam que Deus era um Deus de misericórdia, né? Porque se Abraão não soubesse, não subiria crendo que Deus iria prover, né? E da mesma forma, o Jonas desobedece porque fala: eu sei que tu é um Deus de misericórdia, tardio em se irar. Amém? Quantos estão me acompanhando? Amém? Glória a Deus. E aí, por que isso tudo? Você está dando essa volta toda, falando de Abraão, de Jonas, porque eu queria falar de nós, né? Da igreja na atualidade. Nós, como igreja do Senhor. Deus, quando ministra alguma palavra, quando acrescenta alguma palavra, ele começa a cortar aqui, né? Deus começa a revelar o nosso coração, ele começa a nos chamar para despertar para alguma coisa. E essa foi uma palavra que eu, inclusive, compartilhei lá no grupo, mas eu entendi que era algo para ser compartilhado aqui, porque somos mulheres. A palavra diz que a mulher edifica a casa, né? Nós temos em nossas mãos a possibilidade de alcançar nossos filhos, de contagiar o nosso esposo, né? De clamar pelas nossas famílias, pelas irmãs que estão ao nosso redor. Muitas aqui são líderes, cobrem vidas, e eu creio que é um tempo de despertamento. Eu creio que essa palavra aqui é uma palavra simples. Eu vou falar de coisas que nós já ouvimos, nós já aprendemos, mas eu creio que é tempo de despertamento, que estamos, de fato, vivendo os últimos dias. Cada dia, os dias são mais difíceis, ou são difíceis só para mim? Eu creio que todas aqui têm vivido dias difíceis. Os dias são mais curtos, né? São mais tarefas, mais corridos. O amor tem se esfriado, toda a palavra tem se cumprido. Se a gente estiver atenta, nós vamos ver que a palavra do Senhor, tudo aquilo que se diz que se cumpriria, que aconteceria nos últimos dias, está se cumprindo. E como está a igreja do Senhor hoje? Como nós, como igreja do Senhor, como nós estamos hoje? Uma das coisas que eu tenho observado já há algum tempo é como alguns conceitos do mundo têm nos contaminado. Isso é um alerta, é o primeiro alerta. O famoso nada a ver, né? Nada a ver, né? Muita coisa, a visão do mundo tem distorcido o evangelho, sabe? Eu creio que está na palavra também que isso, as pessoas buscariam isso, né? A gente sabe que vai acontecer perseguição, né? Mas a minha preocupação hoje é em falar para a igreja do Senhor. Até que ponto a gente tem permitido esses conceitos, os conceitos do mundo, os costumes do mundo, aquilo que vai contra a palavra de Deus, nos contaminar. As pessoas têm vivido um evangelho assim superficial. É muito comum hoje você falar assim: eu estou visitando a igreja tal. Não, você está vinculada lá? Não. Eu vou na campanha tal. Eu vou na administração do pastor tal. Eu vou, mas não largo o mundo. Mas a minha cervejinha não. Não larguei meu cigarro ainda. Não é comum a gente ouvir pessoas falando assim? Como se
o evangelho do Senhor fosse uma coisa banal, como se não fosse uma coisa séria. E aí isso só acontece com quem está no mundo, com quem ainda não tomou uma posição com o Senhor? Ou é possível estarmos no meio da igreja e sermos cristãos religiosos? É possível que isso aconteça também? Sim? Então, é sobre isso que eu queria falar. Porque Jesus, Abraão e Jonas viviam na lei. E aí, graças a Deus por isso, o Senhor enviou Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se fez homem, e morreu na cruz por nós. E por conta disso, nós fomos alcançados pela graça. Pela graça, que significa favor sem merecimento. Por que eu estou falando isso? Nós temos, é muito comum a gente ver hoje a falta de excelência em algumas coisas. Com esse sacrifício, com a chegada da graça, com esse favor sem merecimento, Jesus trouxe consigo uma outra coisa também. Ele trouxe uma palavra, ele trouxe mandamentos mais profundos e mais refinados. Vocês concordam? Porque assim, deixa eu me explicar melhor. Quando Jesus fala, por exemplo, do homicídio, Jesus fala que aquele que cometer homicídio, está em Mateus 5, 21, puder botar aí, por favor. Ele fala que não somente aquele que cometeu homicídio, vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, não mate, se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Pode seguir, por favor? Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. É esse refinamento, é esse aprofundamento daquilo que diz respeito ao que está no coração. Jesus não se limita às ações. Jesus quer aquilo que está dentro do nosso coração, que é aquilo do mais profundo, daquilo que vem de dentro de nós. E aí, o que acontece? Hoje eu vejo, e aí eu me incluo, quantas vezes a gente se atenta muito àqueles pecados, que são aqueles pecados que nos causam escândalo, que é o adultério, que fornicação, pedofilia, roubo, que estão assim visíveis aos nossos olhos. E eu creio que o Espírito Santo quer nos despertar para esse evangelho que Cristo trouxe junto com a graça, que é aquele evangelho que transforma do mais íntimo do nosso coração, que nos muda de dentro para fora e que fica atento àqueles pecados que estão mais escondidinhos, pecados muito escondidos, Porque a gente é capaz de viver no meio da igreja, irmãos, e não amar um irmão. E a palavra concorda com isso? Não, a palavra diz o quê? Se você não ama o teu irmão que você vê, como você pode amar a Deus que você não vê? Vocês estão me acompanhando? Amém? Amém? Vocês estão tão quietinhos. Então, eu queria chamar a atenção justamente para esse zelo com a palavra no que diz respeito a esse tipo de pecado. Eu queria que vocês abrissem Mateus 5, do 43 ao 48. Mateus 5. Vamos lá. Desculpa, vamos ler do Mateus 5, mas a partir do 23 aqui?
porque nós já lemos aqui no 21, né? Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados sobre homicídio. No 23 fala assim, ó, portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente sua oferta. 27 fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. No 46, se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus inimigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como seu Pai Celestial é perfeito. Compreendem, irmãs, como é o Evangelho de Jesus? Quantas aqui já ouviram ou leram sobre isso? Acredito que todas que estão aqui. Mas como tem sido, a intenção hoje aqui é nos despertar para como está o nosso coração, como nós temos vivido, como tem sido a nossa prática da palavra. Porque Jesus fala que aquele que me ama cumpre os meus mandamentos. E os mandamentos de Cristo não são mandamentos superficiais, não são mandamentos somente para os olhos humanos, não são mandamentos somente para que seja visto, para que seja mostrado, mas são mandamentos para serem cumpridos e para que, sendo cumpridos e obedecidos, exerçam transformação de dentro para fora. Que é isso que o Senhor espera. Porque Jesus, nós estamos chegando nos últimos dias, e o Senhor vem buscar, nos últimos dias, uma igreja sem ruga e sem mácula. Sem ruga e sem mácula. A palavra diz que muitos serão surpreendidos quando chegarem diante do Senhor e falarem assim, Senhor, mas eu curei, eu profetizei, eu falei em línguas. E o Senhor falar assim, apartai-vos de mim, malditos, não vos conheci. Que é uma outra coisa que às vezes nós valorizamos muito. O fato de termos dons, de exercermos, ou de profetizarmos, ou de falarmos em línguas, serve como termômetro, às vezes, para acharmos que estamos bem diante de Deus. Isso não é verdade. Porque os dons que são nos dados, eles são irrevogáveis. E isso não é termômetro para acharmos que estamos bem diante de Deus. Porque podemos estar falando em línguas e estar com o nosso coração sujo. Podemos estar falando em línguas e não estar conseguindo olhar no rosto do irmão que está do teu lado, no rosto da irmã que está do teu lado. A gente pode estar impondo as mãos, Deus nos usando como um canal de cura. E você não está amando verdadeiramente o seu irmão. Não está conseguindo liberar perdão. Jesus, ele é tão excelente naquilo que ele nos pede, com relação ao perdão. Amor e perdão é um mandamento. Com relação ao perdão, quando ele é questionado sobre perdão, ele fala o quê? Que devemos perdoar 70 vezes 7 por mês. Por quanto? Está fraco. É impossível não perdoar alguém? Gente, é muito perdão para 24 horas. É muito perdão. E aí, é uma palavra assim, que, inclusive, Deus falou muito ao meu coração, porque eu tive algumas experiências nessa área. Porque quando eu vim para o Senhor, eu costumava dizer assim, falava assim, não tem raiva de ninguém, não. E a pessoa, para mim, morre. Como se não fosse pecado. Não, para mim, é como se não existisse. E aí eu descobri que você ignorar a pessoa é tão pecado quanto você odiar, né? E eu tive duas experiências, assim, tive algumas experiências assim, muito tremendas com o Senhor. Uma logo no início da minha conversão. Inclusive, foi o irmão que ministrou, que pregou o Evangelho do Reino para mim. E eu confiava muito nesse irmão. Eu era solteira na época, era um irmão que eu conhecia de anos. E eu confiei um assunto a ele, e ele acabou passando adiante o assunto.
E eu me senti tremendamente traída, tremendamente traída. Eu fiquei assim tão triste, porque eu amava e ainda amo muito esse irmão. Mas eu fiquei muito ferida na época, eu me senti traída. E eu lembro que eu fui para aquele galpão lá em cima. E eu fui chorar com Deus, falei, Senhor... E aí, orando a Deus, eu falei, Senhor, eu estou com o coração tão machucado, eu estou tão triste com esse irmão. E aí, o Espírito Santo me mostrou um pouquinho de Jesus na cruz. Eu tenho certeza que eu não senti nem 1% da dor que o Senhor sentiu. Mas o Espírito Santo pôde me mostrar que Jesus, sendo puro, sem pecado, sem mancha, sem nada, sendo Deus, se fez homem, não pecou, e ainda assim escolheu morrer na cruz por mim, para que eu fosse perdoada. Para que eu fosse perdoada. E a partir daquele dia, eu entendi que eu não... Como é que é a palavra correta? Não existe a possibilidade de não perdoar alguém. Porque se Jesus, sendo quem é, pôde me perdoar, me tirar da minha miséria, sendo quem eu sou, porque Ele continua me perdoando diariamente. Não sei se é só comigo, mas eu preciso do perdão e da misericórdia de Deus todos os dias. Como eu posso olhar e cogitar de não perdoar alguém? É claro que às vezes não é fácil, mas como? Por que eu estou dizendo isso? Porque a nossa referência é Cristo, é Cristo. A nossa referência não é o irmão, a nossa referência não é o nosso marido, a referência não é o nosso marido, não é o nosso filho, não é a nossa irmã, não é a nossa mãe, pai, seja quem for que você precisa perdoar. A referência é Cristo, porque se nós olharmos para o outro, ou se nós olharmos no espelho, nós não conseguimos perdoar ninguém, nem a nós mesmos, porque não somos dignos de fato. Não é à toa que a palavra do Senhor diz que a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, é como aconteceu com Jonas, né? A justiça dele, né? Segundo a justiça dele, não deveria haver misericórdia. Como se diante de Deus existisse pecadinho e pecadão. Como se diante de Deus houvesse acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus busca corações quebrantados, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e verdade. Deus, inclusive, não busca adoração, Ele busca adoradores, porque Ele busca nós, Ele busca o nosso coração. Ele quer um coração limpo, disposto a obedecer. Sabe aquele culto, aquele sacrifício, culto racional? Culto racional oferecido a Deus, às vezes tu está quebrada, tu está sangrando por dentro, mas você escolhe permanecer no Senhor, permanecer buscando a Ele, independente das tuas limitações, independente das tuas dificuldades, independente se você está enfermo, se teu filho está no mundo, se teu marido está no mundo, você escolhe dizer, Senhor, eu quero a Ti. E eu quero viver o Teu Evangelho por completo. Eu não quero viver o Teu Evangelho pela metade. Eu quero experimentar a Tua vida. Eu quero experimentar do Teu Espírito Santo fluindo em mim e alcançando outras pessoas. Em nome de Jesus. É isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que a gente olhe para dentro de nós e venhamos a nos arrepender. Precisamos nos arrepender da miséria do nosso coração. Precisamos, irmãs. Precisamos botar aquilo que está escondido e confessar. E confessar. Trazer para a luz. Luz traz cura. A luz nos protege do pecado. A luz nos protege do pecado. Eu tenho por hábito na minha casa, quando alguma coisa eu vejo que está me incomodando, vou contar uma coisa assim, bem fresquinha para vocês. Eu tenho orado a Deus com relação a algumas coisas, com relação à alimentação, com relação à questão financeira. Aí ontem teve grupo caseiro, né? Foi online. Aí não tinha almoço, ou não tinha janta pronta, né? Aí eu, que vontade de pedir um lanche, de pedir alguma coisa. O Espírito Santo, para mim, falou assim, não faça isso. Aí eu, querendo assim, né? Ai, Senhor, mas eu queria tanto. Aí eu, teimosa, ainda cheguei a falar assim com a Edil. Eu falei,
Se Edinho falar não, né? Eu vou entender que é mesmo, né, Deus, né? Aí meu marido fala assim para mim, filho, o que você acha lá no seu Osvaldo e tal? Ainda fiz uma propaganda. Som. E aí, eu perguntei, né? Eu falei, vou perguntar para Edinho, né? Edinho vai dizer sim? Vou entender que está liberado. E meu marido falou que sim. Aí eu estou lá na cozinha, o Espírito Santo me incomodou. Filho, eu preciso te falar uma coisa, eu preciso te confessar uma coisa. Eu estou sendo desobediente a Deus. O Espírito Santo falou para mim que não é para eu pedir esse lanche. Filho, então se arrepende. A gente se vira com o que tem em casa. O que a gente vai comer? Por que eu estou falando isso? Pode parecer uma coisa boba, não pode? Mas é o Senhor querendo nos ensinar, querendo nos levar por um caminho de excelência. Por um caminho de excelência. E são coisas que estão escondidas muitas vezes no nosso coração, que a gente não se dá conta. Quando eu falo sobre a contaminação do mundo, irmãs, é uma coisa muito sutil. A gente pode perder a essência do Senhor sem nem perceber. Sem nem perceber. Sem nem perceber. Eu, outro dia, passei por 2 situações seguidas. Eu busco agir com gentileza com as pessoas que me cercam, né? E eu vivi 2 situações no local lá, onde eu coloco a produção de plano de saúde, e eu tive uma decepção com uma pessoa, né, com uma irmã em Cristo, um comportamento dela que eu não esperava. E aquilo foi entristecendo meu coração ao ponto de eu conversando tendo um discipulado lá, conversando com Denise, eu falei assim, Denise, eu estou com um sentimento de que as pessoas estão achando que eu sou otária porque eu sou crente. Eu estava com esse sentimento mesmo. Por que eu estou compartilhando isso com vocês? Eu estou me expondo, né? Mas por quê? Porque a gente passa, porque é isso que o mundo diz para a gente. Larga de ser boba. Vai ficar passando por uma situação dessa? Mas é isso que Jesus nos ensina. Jesus fala que a gente tem que dar outra face. Jesus falou que se formos ofendidos para dar outra face. Gente, é fácil? Não, não é fácil. Não é fácil. Mas é necessário, se a gente quiser de fato, naquele dia, sermos chamados pelo Senhor e subir com Ele e recebermos um corpo glorioso. Porque é isso, eu creio que esse dia de hoje, eu estou falando de coisas que todas nós, ou pelo menos a maioria de nós, já ouviu com muita frequência. Mas não é à toa que o Espírito Santo está nos comunicando isso e nos falando sobre essas coisas mais uma vez. Uma coisa muito, muito tremenda. Quando a palavra fala sobre alegrar com quem se alegra. A palavra não fala isso? Chorar com os que choram, alegrar com os que se alegram. E quando a tua irmã alcança uma vitória, você por fora está alegre, mas por dentro está assim, caramba, porque só ela consegue, eu não. E aí? E a inveja? Gente, acontece ou não acontece? Acontece. E é isso que o Senhor quer nos limpar. É isso que o Senhor quer nos chamar a atenção, para que a gente venha com o nosso joelho no chão, colocar o nosso joelho no chão e clamar e falar, Senhor, eu não quero ser assim. A ira. Eu sou uma pessoa explosiva. Eu cheguei um dia e falei, Senhor, eu não quero mais ser assim. Eu não quero me conformar com a minha carnalidade. Eu não quero. Irmãs, não podemos nos conformar com a nossa carnalidade. Não podemos. Se nós queremos o Senhor, queremos perseverar até o fim, e naquele dia, quando o Senhor vier do céu, ouvimos o tocar de trombetas, queremos ser chamadas, queremos ser arrebatadas, ou
se já tivermos sido recolhidos, ser chamados pelo Senhor, nós precisamos estar atentos, porque o Senhor não olha só para aqueles pecados que são visíveis. O Senhor, Ele sonda os nossos corações. O meu filho anteontem falou assim para mim: mãe, você é uma pessoa humilde? Aí eu falei assim para ele: filho, eu posso dizer para você que eu busco ser, mas se eu sou de fato, o único que pode dizer para mim, revelar meu coração, é o Senhor. Porque eu posso achar que eu sou humilde. E, na realidade, não sou. Tem coisas que eu ainda preciso vencer. E aí é o Espírito Santo que vai revelar, para que eu possa, nele, com a ajuda dele, alcançar a vitória em Deus. A vitória em Deus. Porque tem coisas que estão tão escondidas, que às vezes a gente nem se dá conta. Eu recentemente, já tem uns 4, 5 meses, teve um apelo aqui. Eu vinha sentindo uma tristeza que eu não entendia por que vinha aquela tristeza do nada. Eu falei, gente, será que eu estou com depressão? Porque do nada eu ficava triste, do nada. E meus filhos hoje estão longe do caminho do Senhor. É algo que me entristece, é algo que eu clamo diariamente, e é. E eu, no dia do apelo, achei que fosse isso, o motivo da minha tristeza. E aí, vim até aqui à frente, fiquei até ali naquela ponta. Para minha surpresa, o Espírito Santo revelou que eu não tinha perdoado 2 irmãos, numa situação que havia acontecido, que no meu entendimento, eu tinha perdoado. E aí o Espírito Santo falou assim: você está ferida e você ainda não perdoou de verdade esses irmãos. Irmãs, a partir do momento que o Senhor revelou meu coração e que eu consegui naquele dia me arrepender e perdoar esses amados, sabe aquela tristeza? Nunca mais apareceu. Ela foi embora. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer de nós. Um coração inteiro quebrantado. Porque a palavra diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. Né? Em Mateus, aqui, ó, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. A Cris me ajuda, porque minha Bíblia aqui não está me ajudando muito, essa letra miúda. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Não terão afeição, nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheios de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência. Ó, guarda isso no coração. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Fique longe de gente assim. Não fugir de ser religioso, porque nós corremos esse risco. Eu tive um encontro muito tremendo com o Senhor. Algumas pessoas aqui, como a Anne, me conhecem desde... A Anne não é velha não, gente, mas ela me conhece já há bastante tempo, que era vizinha da minha avó, né, Anne? Então, Sônia me viu pequena, me viu pequena. Então, Deus me resgatou. Eu fico olhando assim, eu falei, Senhor, que amor é esse? Que amor é esse? Deus, Ele é... E quando Deus me resgatou, me chamou, foi uma experiência assim, muito, muito, muito tremenda. Porque eu já havia conhecido a palavra com 17 anos, me batizei numa denominação, me desviei porque, na realidade, eu entendo que eu não tive aquela revelação. Eu queria, ver se vocês entendem, o meu coração queria se aproximar de Deus, mas eu não conseguia me firmar. Era aquela coisa do mundo, palavra, até que um dia... Esse amado irmão começou a falar do Evangelho do Reino, e eu lembro como se fosse hoje, numa reunião lá da Agrícola, Fonsequinha ministrando, né? Eu primeiro comecei a visitar o Vinho Novo, Fonsequinha ministrando. Nesse dia, ele falou sobre a rebeldia ser a raiz do pecado. E é como se meus olhos estivessem abertos, foram abertos naquele dia. E eu sei que a minha entrega ao Senhor foi uma entrega assim, muito intensa.
muito intensa. E acredito de muitas aqui. Só que na nossa caminhada, nós deveríamos a cada dia amadurecer mais, mas nós corremos o risco de nos perder no meio do caminho. Essa é uma realidade que nós vivemos. As coisas do mundo, situações que nós passamos, nós corremos o risco. E eu creio que é isso que o Senhor quer nos despertar nessa tarde. Aonde nós estamos? Aonde está o teu coração? Teu coração está no Senhor? Ou teu coração está longe dele? Está na tua vontade? Está naquilo que você quer fazer? Aonde está o teu coração? Porque nós temos uma promessa, que nos últimos dias, os últimos dias seriam difíceis, mas nós temos uma promessa também, que é o cumprimento da profecia de Joel, que seria derramado sobre nós o Espírito Santo, sobre filhos e filhas, jovens e velhos, servos e servas. Amém? Amém? Quantas querem experimentar isso aqui? Eu quero experimentar isso. Eu quero perseverar no Senhor, achar lugar de arrependimento para que o Senhor me encontre como verdadeira adoradora e possa derramar sobre mim, sobre as minhas irmãs, sobre os meus irmãos, sobre a minha casa, o seu Espírito Santo, em nome de Jesus. E é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. É isso que eu queria chamar vocês para um despertamento. Vocês despertem, sejam um instrumento na mão do Senhor para despertar outros também. Que esse dia, que essa tarde, seja uma tarde que marque um novo tempo. Eu não sei quantas aqui estão passando tempos difíceis. Eu não sei quantas aqui estão passando um tempo de esfriamento. Que ninguém está livre disso, irmãs. Eu já passei. Eu lembro que uma vez na minha casa, eu fui para o meu quintal e eu falei, Senhor, me ajuda. Muda esse quadro, porque eu estou morrendo espiritualmente. Ninguém está livre disso. Ninguém está livre. E o Senhor veio no meu socorro. Se hoje você está nessa condição hoje, se você se sente de alguma forma longe do Senhor, se você se sente triste, se você acha que você precisa de um novo recomeço com o Senhor, se você precisa dizer assim, Senhor, me ajuda. Eu quero viver toda aquela intensidade com o Teu Espírito Santo, toda aquela intimidade contigo que um dia eu tive, aquele desejo de te servir, aquele desejo de ouvir a Tua voz, aquele desejo de estar contigo no meu quarto, aquele desejo de limpar o meu coração, de ter um coração como o Teu. Se você está nessa condição hoje, eu queria orar por você. Eu queria orar. Se você hoje... Eu sei que não é fácil, tá, irmã? A nossa autoimagem nos atrapalha muito. Mas é necessário. É necessário porque é um ato de fé. É um ato de fé diante do Senhor. Para que você possa se fortalecer e iniciar uma nova caminhada com o Senhor.